Oi pessoal, para quem acompanha nosso canal já sabe que a gente prometeu gravar um vídeo assim que a gente conseguisse se estabelecer um pouquinho melhor aqui em Luxemburgo, sobre toda a documentação, toda a burocracia que a gente teve desde que a gente se mudou. Como a gente chegou em Luxemburgo num dia à noite, a gente só teve tempo de chegar no apartamento, ir até o mercado e aquele dia descansou. No outro dia de manhã cedo a gente já foi até a Bjerg Center, que é a comuna, a nossa comuna, a comuna de Luxemburgo e Vie, que a gente pode traduzir para o português como se fosse uma prefeitura aí do Brasil. Lá a gente conseguiu 2 documentos já nesse primeiro dia. A gente conseguiu a declaração de chegada e o certificado de residência meu e do Matheus. Lá, para fazer esses documentos, a gente usou a certidão de casamento traduzida, o certificado de nacionalidade do Matheus, os nossos passaportes e o contrato de aluguel aqui do apartamento. Foi bem rápido, a gente falou com eles em inglês, o moço era muito querido, muito educado e tal. E depois disso, a gente já foi até o guichê.lu, que é onde se faz documentação, e o Matheus já fez a ID dele aqui de Luxemburgo. Então, muita gente já perguntou para mim se a gente fez documento no Brasil ou aqui. Na resposta foi que eu não vim com nenhum documento luxemburguês para cá. A Rafa também não tem cidadania, para quem já acompanha o canal, ela só é brasileira, eu sou luxemburguês e brasileiro. Mas eu vim para Luxemburgo só com aquela certidão que a gente recebe depois de uns meses que vem reconhecer a cidadania aqui em Luxemburgo. Eu vim com aquele papel, vim até Luxemburgo, consegui me registrar na comuna sem problema nenhum com esse papel e o meu passaporte brasileiro. E daí depois, um dia depois que a gente conseguiu se registrar na comuna e tal, eu fui lá no guichê.lu, que é o escritório, né? A Rafa falou que é o escritório aqui onde a gente resolve a documentação, carteira de motorista, essas coisas. E aí lá eu fiz a minha identidade, que era o mais urgente, fiz a identidade na modalidade urgente. A gente pagou 45 euros porque era no procedimento de urgência. Se fosse no prazo normal no Brasil daria 34 euros, então não foi muita diferença. Aqui para fazer o prazo normal eu não lembro o preço, 14 euros. E por que eu não fui até Brasília, né? Porque a gente não tinha muito tempo ainda para poder esperar documento e tal. E como a gente trabalhava fora, a gente ia ser complicado ficar saindo do emprego para ir lá em Brasília e depois tinha que buscar, né, em outro lugar. E fora que estavam levando 2 meses depois que a gente manda a documentação para Brasília para eles começarem a agendar. Daí depois era mais uns dias, né, mais daí que tu ia, por exemplo, comprar a passagem aérea para ir até Brasília. Aí depois ia mais uns 60 dias para o documento chegar até Brasília e depois eles mandavam, né, no meu caso, para a Embaixada de Palhoça. Então ia levar uns 6 meses aí tranquilo. A gente achou que era muito mais complicado do que vir fazer aqui. Então, na minha experiência deu tudo certo. A gente fez o documento lá, ali no guichê.lu assim que eu cheguei. O passaporte eu fiz uns dias depois, mas já ficou pronto também. Em nenhum momento na comuna eles, né, não quiseram atender alguma coisa porque eu não tinha documento luxemburguês ainda, eles entenderam 100%. A única coisa que eu precisaria do documento era para solicitar a carta de séjour da Rafa, que ela vai explicar agora como é que foi o processo. A única observação que a gente faz sobre vir sem documentos é que a gente entrou pela Alemanha, na Europa, né? Depois a gente pegou um trem até Luxemburgo. Quando a gente passou pela imigração na Alemanha, eles pediram um documento luxemburguês. O Matheus apresentou a certidão luxemburguesa, né, de nacionalidade, e a moça lá perguntou pra gente, tá, e se tu é luxemburguês, qual é o teu documento? Porque primeiro ela pediu a passagem de volta. E daí o Matheus explicou pra ela, não, a gente tá indo pra morar, a gente não vai mais voltar. Daí o Matheus entregou a certidão da nacionalidade dele e ela perguntou onde estavam os documentos. Daí ele explicou pra ela que não tinha feito ainda, que ele ia fazer assim que chegasse no país, né? Ela deu uma titubeada assim, falou com uma outra pessoa e passou. Então esse foi o único problema que a gente teve por ter vindo sem a documentação do Matheus. Sobre a carta de séjour. Como o Matheus falou, ele fez a identidade dele de emergência, então ele solicitou na quinta, a gente buscou a identidade na terça-feira. Na terça-feira, assim que a gente pegou a identidade dele, a gente já voltou na Bjerg e solicitou a carta de séjour, a minha carta de séjour. Ali na Bjerg, foi preciso apresentar para a carta de séjour
o documento de identidade do Matheus, o meu passaporte e a nossa certidão de casamento de novo, e o certificado de residência. Ali eles já me deram um requerimento de carta de séjour. Eu saí dali já com aquele documento, já era um documento que eu já tinha que trazer comigo, comprovando que eu já tinha solicitado a minha permanência aqui no país em definitivo. Depois que eu recebi esse requerimento, essa requisição da carta de séjour, a gente foi até o cartório de registro civil, que fica também na Bierg, no segundo andar, e solicitou a transcrição do nosso casamento para Luxemburgo. Lá eles ficaram com a nossa certidão de casamento original de inteiro teor em português e ficaram também com a certidão de inteiro teor traduzida em alemão, que a gente já tinha trazido, que a gente falou lá num dos primeiros vídeos. Pode ser traduzida tanto no alemão, tanto no luxemburguês, tanto no francês. Mas o nosso foi foi alemão porque foi mais cômodo pra gente, a gente achou um tradutor mais fácil. Então só por isso que foi em alemão, senão poderia ter sido em outro idioma. E daí depois disso, ele ficou com esses 2 documentos lá e orientou a gente que a gente receberia em casa uma carta com o casamento transcrito. Depois de uns dias a gente recebeu a transcrição do casamento em casa por carta e também depois de uns dias a gente recebeu do Ministério dos Estrangeiros aqui do Luxemburgo uma carta avisando que eles tinham recebido a demanda da carta de séjour. Alguns dias depois eles mandaram outra carta solicitando aí a transcrição do casamento que a gente já tinha recebido e enviou para eles também. Depois disso, mais uns dias depois, a gente recebeu uma carta dizendo que eu estava apta para o trabalho em Luxemburgo, estava autorizada a trabalhar em Luxemburgo e que eu deveria entrar num site, que era no site do Guichet.lu. É no Guichet.lu também. E fazer o agendamento para biometria e foto. Isso foi o processo que mais demorou, né? Foi quase um mês, eu acho, né? Até receber essa carta foi um mês. Aí depois era metade de abril, a gente só conseguiu agendar para dia 15 de maio. Foi mais um mês para conseguir agendar. Só que depois do agendamento, né, de uma semana para outra, o documento já ficou pronto. Então foi uns 2 meses aí que a gente levou. Só uma coisa que a Rafa esqueceu de falar. Quando eles pediram quando o pessoal, né, do Ministério dos Estrangeiros pediu a nossa certidão transcrita, é necessário enviar só uma cópia dessa transcrição, não precisa mandar original, porque eles não devolvem. Então manda uma cópia simples, não tem nada de cópia autenticada, nada, tira uma cópia simples. Para quem está ligando para o Luxemburgo, compra uma impressora, porque é muita carta, muita coisa. A gente comprou alguns envelopes já pré-pagos, tem no mercado, né, para envio de correspondência aqui. Então a gente bota dentro do envelope, vai lá embaixo, bota na caixa do correio ali e essa carta já, né, vai para quem a gente endereçou, não precisa comprar selo, nada, a gente já paga o envelope quando compra. E aí a gente mandou por carta essa cópia da certidão transcrita para o Ministério. E daí eles, né, deram sequência, depois a Rafa recebeu aquela carta. Então depois que eu recebi essa carta, fiz o agendamento, né, depois de um mês, eu tinha uma hora marcada lá no Ministério da Imigração, que é junto com o Ministério dos Estrangeiros lá. O processo foi bem simples, eu fiz a coleta de digital, tirei uma foto, assinei, e uma semana depois eu fui lá e retirei minha carta de séjour, que é muito parecida com a identidade aqui do Luxemburgo, só que em cima é escrito carta de séjour. Sobre o nosso aluguel aqui, a gente já fez um vídeo todo falando sobre o aluguel, mas os documentos que a gente precisou para fazer o aluguel, né, a gente já fez lá no Brasil, foi o meu passaporte da Rafa, então o aluguel está no meu nome e no da Rafa, e só, né? A gente só precisou disso para o contrato de aluguel. A gente alugou direto com o dono, então pode ser que seja diferente para quem vai alugar com uma imobiliária ou, né, tem uma empresa envolvida no meio, mas essa foi a nossa experiência. A validação dos diplomas a gente fez também, já está fazendo, acho que mais uns 2 meses, né? Que a gente fez a validação, mas a gente ainda não recebeu. O nosso diploma brasileiro não é válido aqui, obviamente, quando chega aqui tem que validar, e ele é validado de acordo com os critérios luxemburgueses de educação. Então pode ser que o nosso curso de graduação aqui não vai valer como graduação, vai valer de uma outra forma, porque é o critério deles de validação. Para fazer a validação a gente precisou só do diploma, com apostilamento de AI, que a gente já explicou lá no nosso segundo vídeo, se eu não me engano, traduzido. E no nosso caso, a gente se formou na Unifeb e a gente precisou, antes de fazer o apostilamento de AIA, reconhecer a assinatura da reitora na época. Então a gente foi a gente ligou nos cartórios em Brusque, viu em qual
em qual cartório ela tinha assinatura reconhecida, só levou o documento até lá, eles reconheceram, porque eu acho que deve ser um procedimento meio padrão. Aí a gente fez o apostilamento de AIA, fez a tradução e trouxe ele traduzido. É interessante também, além da tradução do diploma, né, para um idioma aqui de Luxemburgo, que pode ser para inglês também, traduzir o histórico escolar. A gente não traduziu, porém, quando a gente foi fazer a solicitação no site, eles perguntaram se tinha ou se não tinha. Então, a gente colocou que não tinha, deu de anexar o arquivo mesmo assim. O procedimento é tudo online, a gente só escaneia, não precisa mandar nada para eles. E custou 75 euros. A gente já mandou tem um tempo, como eu falei, a gente ainda não teve retorno, o prazo deles é 6 semanas, mas já passou disso e a gente ainda não teve nenhum retorno sobre o diploma. A gente já mandou um e-mail para lá, mas também a gente não teve retorno. Porém, a gente está em alguns processos seletivos já de emprego, né, e algumas coisas. E até agora nunca pediram reconhecimento de diploma, nada, né? Nosso curso está escrito lá no nosso currículo, mas até hoje nenhuma empresa, a gente já fez entrevista, tudo processo seletivo, e nenhuma delas pediu, né, o reconhecimento de diploma aqui de Luxemburgo. Então, né, a gente não sabe até onde vai ser útil, né? Claro, daqui a pouco se a gente quiser fazer uma pós-graduação, que é o que a gente pensa, aí sim vai precisar, mas não sei se para emprego vai precisar. A nossa experiência até então foi essa, né? A gente ainda não está trabalhando, porém... Todas as aplicações que a gente fez e as entrevistas que a gente fez, nenhuma delas pediu diploma validado. Então... é isso. Assim que a gente chegou aqui em Luxemburgo, a gente ainda não tinha documento luxemburguês, nem carta de séjour e nem nenhuma conta bancária aqui. Então, para a gente começar a mandar dinheiro para cá e tudo mais, começar a ter a nossa vida financeira aqui, a gente precisou abrir uma conta. A gente tentou em 2 bancos que eu tinha visto que eram excelentes, assim. Porém, os 2 já retornaram para a gente que a gente precisaria ter um contrato de trabalho primeiro para poder abrir a conta. Eu fui atrás desses bancos porque tem cartão de crédito melhores e a conta era mais legal, né? Tinha mais recursos e tinha área de investimento e tal. Porém, não foi possível porque a gente ainda não tinha contrato de trabalho. Então, a gente foi até o Banco Post, que o Banco Post, para quem não conhece, é um banco do governo, é uma empresa estatal. O Post é, na verdade, correio, é banco e é operadora de celular. Então, tem as 3 coisas, né? Operadora de celular, tem fixo, tem internet. TV, eu acho que tem também. Isso. E daí a gente foi nesse banco e no mesmo dia a gente já saiu com o número da conta de lá. Os documentos que a gente precisou lá no post, então, foi a minha identidade aqui de Luxemburgo. A Rafa ainda não tinha carta de séjour, mas a gente conseguiu fazer com o passaporte brasileiro dela sem problemas. E o certificado de residência daqui. Foi esse único documento que eles pediram lá. E no mesmo dia a gente já tinha o número da conta. Depois de uns dias a gente ia receber o cartão. Dentro de 2 semanas, no máximo, a gente ia receber o cartão. Porém, aqui em Luxemburgo eles têm como é que eu posso dizer? É uma forma de logar nos bancos que se chama LuxTrust. LuxTrust é um aplicativo, ele é tipo um token assim, cada pessoa tem um. Se tu daqui a pouco troca de celular, você precisa cadastrar esse token no teu celular. Parecido com a gente cadastra os bancos no Brasil. Só que aqui no Luxemburgo é um LuxTrust por pessoa. Então, se eu posso abrir conta em mais um monte de banco que eles já vão estar habilitados no meu celular, eles já vão funcionar. Então, é uma coisa só que organiza tudo. Não tem uma habilitação por banco. E daí a gente, assim que recebeu os códigos do LuxTrust pelo aplicativo, né, que como a gente abriu conta, como a gente ainda não tinha abriu conta lá no Post, o Post abriu nossa conta lá no LuxTrust também. Então a gente recebeu depois de 1 semana mais ou menos os códigos para fazer a habilitação no celular desse aplicativo. E assim que a gente conseguiu o login, né, no LuxTrust, a gente conseguiu entrar no aplicativo do Post. O interessante, como o cartão demora um pouquinho mais para chegar, a gente já tinha mandado dinheiro por Post, que no aplicativo mesmo de adicionar o cartão no Apple Pay. Então a gente pagava com o celular, né, aproximação do mercado, em tudo quanto é lugar, hoje em dia aceita. Uhum. E a gente não precisou esperar chegar o cartão em si, né? O cartão chegou e a gente mal usa ainda, que está tão acostumado no celular. Uma coisa só no post, quando a gente foi abrir a conta, sobre a nossa ocupação aqui no Luxemburgo,
ela questionou pra gente, né, sobre o CDI, a gente falou que ainda não tinha, que a gente estava abrindo a conta justamente para receber o salário quando a gente arrumasse emprego. Foi só isso, ela anotou lá que era isso e deu tudo certo, não reclamaram. Assim como o Lux Trust é uma forma de logar nos bancos e em alguns sites do governo, o GovID também é uma forma de entrar. O GovID é um certificado que fica armazenado no celular também, através do aplicativo que tu baixa, e tu escaneia a tua identidade, então a carta de séjour não dá de escanear, é só o documento de identidade luxemburguês, tu aproxima do celular, ele faz a leitura, e assim, sempre quando tu quiseres entrar em alguma coisa, tu escaneia e entra. Para o acesso ao MyGuichê em algumas áreas, para fazer solicitação e tudo mais, vai precisar ou do GovID ou do Lux Trust. Então, tu pode, né, também ter os dois. Para fazer o cadastro na ADEM, a gente precisou ou do Lux Trust ou do GovID. Como eu já tinha minha identidade quando a gente foi fazer o cadastro, eu consegui fazer pelo GovID. E a Rafa, como ela ainda não tinha carta de séjour e, né, a carta de séjour também não tem acesso ao GovID, ela conseguiu fazer o cadastro na ADEM pelo Lux Trust. Lembrando só que o cadastro na ADEM também pode ser feito por telefone e presencialmente. Só porque é mais fácil fazer direto pelo guichê.lu, se tiver a possibilidade. O nosso cadastro na ADEM foi feito pelo MyGuichê, depois de logar com o Lux Trust ou com o GovID. E quando tu entra no MyGuichê lá, né, na tua área, tem uma série de requerimentos que tu pode fazer lá, e um deles é o cadastro na ADEM. Então a gente entrou lá, fez um cadastro, daí tu insere tua faculdade, quais foram tuas experiências profissionais, daí depois tem uma área que tu seleciona, eu fui auxiliar administrativo, então ele abre uma ficha, se chama Fiche Home. Então tu abre essa Fiche Home e tu preenche tudo que tu fazia como auxiliar administrativo, tudo, sei lá, mandava carta no correio, anexava arquivo à pasta do cliente. Tudo que tu fazia, tu bota lá. Eles fazem para traçar um perfil de trabalho daquilo que tu tem experiência. Basicamente é isso. Isso. Aí depois tu vai seguindo os passos para frente. A página tem inglês, francês e alemão. Quando a gente chegou ao fim, né, do processo lá no site, eu tive que anexar o meu documento, poderia ser identidade ou passaporte, o certificado de residência e uma cópia do diploma. E um currículo também. Um currículo meu, como se fosse mandar para uma empresa, em francês ou em inglês, mandar junto com o teu cadastro. O interessante é que se tu fala inglês, tu manda teu currículo em inglês. Se tu fala francês, tu manda teu currículo em francês. Se tu fala só português, eu acho que ainda é melhor mandar em inglês. Então, manda, né, na língua que tu fala lá para eles. E daí depois de uns dias eu recebi em casa, no correio, um envelope bem grande com um contrato da ADEM dizendo tudo que eu tenho que seguir por estar cadastrado com eles, e já veio uma página dizendo a data que eu tinha um agendamento lá, e daí a gente, né, foi lá na ADEM, daí início ao processo, conheci minha conselheira e tudo mais. A ADEM é uma forma de recrutar pessoas para as empresas, na verdade. A gente tem acesso ao job board, que tu consegue ver todas as vagas de emprego, tu consegue aplicar, a conselheira vê se corresponde ao teu perfil, aprova ou não. E eles também podem te indicar vagas para te conseguir, né, para te mandar teu currículo e aplicar para essa vaga. O meu processo na ADEM foi exatamente o mesmo. Uma coisa que é importante é que quando eles mandam uma indicação de emprego para ti, precisa enviar, porque senão teu currículo lá, depois de um certo tempo, depois de um período que tu não responde esses e-mails mandando a tua aplicação, a conta é excluída, ela é deletada lá do sistema da ADEM. Importante lembrar também que para fazer o cadastro na ADEM, tanto por telefone, tanto pelo MyGuichê, não é necessário ainda ter a carta de séjour, que é o documento que autoriza a trabalhar no Luxemburgo. O cadastro da AFA foi feito com o passaporte brasileiro, ela fez a entrevista e tudo mais, deu tudo certo, a conselheira dela só pediu para ela mandar uma cópia da carta de séjour dela assim que ela recebesse. Ela mandou e deu tudo certo. A princípio foi só o passaporte mesmo e deu tudo certo. Como a gente prometeu que ia responder algumas perguntas do Instagram nesse vídeo, a gente vai responder umas 5 só para o vídeo não ficar muito comprido.
E depois qualquer coisa a gente faz lá no Instagram, uma caixinha, responde e bota nos destaques para você. A gente recebe bastante mensagem no Instagram, a gente sempre tenta dar total atenção para todo mundo, mas a gente responde todo mundo. Então, se você tem alguma dúvida muito específica, pode mandar lá, a gente abriu, assim que possível. A gente consegue responder assim que possível. Então, aqui tem uma pergunta do que é comum, né? Nesse vídeo a gente já respondeu, é como se fosse a prefeitura aqui. A adaptação está sendo fácil, sim. Eu acho que principalmente porque agora está começando o verão aqui, ainda é primavera. Então, é tudo bem muito parecido. A pior parte, bem dizer, é a adaptação, né, de longe das pessoas que a gente ama lá no Brasil. Mas a gente acostuma fácil com as coisas boas. Então, a gente vai no mercado, é um parque de diversão, assim, tem muita comida boa, muita comida que a gente nunca viu, que a gente via só no TikTok. A gente passeia demais, assim, né? Tem muito lugar bonito aqui que dá de conhecer de graça. Então, é muito bom, a gente tá se adaptando muito bem. A gente sente falta dos gatinhos também. Ter gatinho em casa. Quem sabe, mas agora a gente tem uma gatinha afilhada. Aqui tem uma pergunta também bem importante. O custo de vida realmente consegue passar com o salário mínimo? Então, se você for solteiro e ganhar um salário mínimo não qualificado, com os descontos, deve dar mais ou menos uns 1.900 euros, né? Se você morar num quarto, que não seja muito próximo à cidade, e levar uma vida, assim, bem simples, dá. Mas um casal já não passaria com o salário mínimo aqui. Só um trabalhando seria um perrenguezinho, assim, bem... A não ser que você venha e fique nas fronteiras e trabalhe em Luxemburgo. Daí talvez dá pra... Mas se os dois estiverem trabalhando e ganhando um salário mínimo não qualificado, dá pra ter uma vida bem legal. Bem confortável. Eu chuto até que aqui, bem próximo da cidade, ainda dá pra ter uma vida legal. Mas aqui não é um grande problema não morar no centro também, né? Porque é tudo muito perto de trem, então... É tudo muito acessível, então... acho que as barreiras maiores de não morar no centro é que, por exemplo, no norte as pessoas falam mais alemão. Aí vai ser mais difícil achar alguém que fale inglês. Aqui a gente é privilegiado porque aqui na área central praticamente todo mundo fala inglês. Vocês compraram a passagem na classe executiva com milhas? Sim. Jamais compraria com dinheiro. Inclusive o Matheus tem que gravar um vídeo explicando pra vocês como ele faz isso. Eu não sei como é que ele descobre essas coisas. Demorou muito para vir a documentação pro Brasil. Fizeram passaporte ID no Brasil. A gente já respondeu no vídeo. Se a documentação do Brasil ali você diz que era aqueles papéis que a gente faz depois de reconhecimento aqui em Luxemburgo, eu demorei mais ou menos uns 2-3 meses para receber os papéis lá no Brasil. Isso foi em 2019, não sei como é que está agora em 2022, porque a gente teve uma pandemia aí no meio, então muita coisa pode ter mudado. Mas lá em 2019 demorou 2 meses. Passaporte de ID eu fiz tudo aqui em Luxemburgo, vim morar em Luxemburgo com o meu passaporte brasileiro e deu tudo certo. Tem uma pergunta aqui. Depois desse tempo que vocês já estão aí, quantos dinheiros vocês aconselham levar para quem pretende imigrar? Eu acho que para um casal ter uma vida confortável, sem luxo nenhum, pagar aluguel, telefone... Andar de transporte público, né? De vez em quando fazer um lazer, só que daí sempre se preocupando em não gastar muito, né? Porque aqui tem cidades, por exemplo, nas fronteiras tem cidades que tu consegue conhecer por 5 euros e de volta a pessoa. Então, eu acho que 3.000 euros mês é suficiente, assim, pra tu ter uma vida... Pelo menos uns 6 meses aí de aluguel pra te conseguir ter uma vida confortável, até conseguir emprego e tal. Dá pra vir com menos dinheiro, porém... Principalmente se não vir com fluência em francês. Né, a gente tá apanhando um pouco, né? Por causa que a gente não fala francês, senão eu acredito que a gente já estaria trabalhando no emprego legal. Se a gente quisesse trabalhar, né, em outras áreas, né? Outras coisas assim que não dependem tanto da língua, a gente já estaria trabalhando, mas como a gente tem esse conforto ainda, né? De poder estudar ainda e poder pagar mais alguns meses ainda, a gente decidiu estudar aqui, é muito mais importante, né? Apenas um adendo quanto a esse assunto. Para tu trabalhar em uma área, por exemplo, de restauração, que é restaurante aqui, que eles chamam de limpeza, só se tu conseguir diretamente no lugar por uma indicação. Porque, por exemplo, na Adem, eles não te indicam, se tu não tem experiência em cozinha, eles não te indicam um trabalho de cozinha. Inclusive, eles nem te inscrevem como ajudante de cozinha, não pode. Nem para lavar louça, que seria uma coisa simples.
Na Adem, eles só vão te cadastrar, eles só vão colocar lá como função tua aquilo que tu tens experiência para fazer, independente de qualquer coisa. Mesmo que tu diga para eles, olha, não, mas eu entendo que eu estou aprendendo idioma, eu posso trabalhar em restaurante, posso, né, ajudar com limpeza, posso... Não, isso não existe lá. Assim como uma aplicação direto em Interim, né, que é a agência de emprego aqui, ou no próprio no LinkedIn não vai ter vaga assim de operacional, né? Não. É mais administrativo. Mas no Facebook, nada. Para tu conseguir emprego aqui, em algum órgão, em algum lugar assim... Tu não tem experiência, é só direto com a pessoa. Só direto, ou por indicação, ou dando sorte de ir num restaurante e dizer, olha, eu estou chegando e tal, e a pessoa te contratar, senão só com experiência mesmo. Então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Quem não conhece ainda nosso Instagram, a gente está sempre compartilhando as viagenzinhas que a gente faz. Quando a gente vai no mercado, acha alguma coisa interessante, a gente mostra também. Então se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Curte o vídeo. Curte o vídeo, a gente vê que tem muita gente que assiste nosso vídeo que ainda não é inscrito no canal, então se inscreve que é muito importante pra gente. E qualquer coisa manda lá no nosso Instagram que a gente tá sempre Responde aberto sempre possível. para perguntas. Tchau! Tchau, até a próxima.